13, História da Seguridade Social. Nesta aula você verá principais fatos da Seguridade Social e progressão da Seguridade Social por período. Bem-vinda, bem-vindo! Nessa aula 13, a gente vai passear um pouquinho pela história da Seguridade Social. É um assunto que a Sebrasp sempre cobrou, né? Sempre caía 1, 2 itens aí, 2 questões, mas é um assunto que, em regra, não é muito cobrado, ok? Mas está no edital, a gente tem que dar uma passeada que um item pode fazer a diferença na aprovação, então vamos lá. Isso aqui ajuda também a entender os motivos de como é a Previdência hoje, entender talvez alguns princípios que foram colocados, né, com relação ao rural, a mudança com relação ao empregado doméstico, a gente verificar o porquê que isso ocorreu, né? Vamos lá. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar as alterações, as leis, conforme o período da Constituição. Não quer dizer que tudo estava previsto na Constituição. O estudo foi feito conforme o período que aquela Constituição estava em vigor. Então a gente está começando na primeira Constituição, 1824. Essa Constituição, o que ela previa? Ela previa os socorros públicos, ok? Que era, praticamente isso aí foi o embrião das Santas Casas aí de Misericórdia, ok? Isso aí para dar assistência, né, para as pessoas, os indivíduos vulneráveis que precisavam da saúde pública. Em 1835 surgiu Mão Geral, né, Montepio Geral dos Servidores do Estado, né, já aqui uma certa proteção para os servidores públicos. Praticamente isso aqui é considerada a primeira entidade privada a funcionar no país. Previa tinha características de um mutualismo, ou seja, ajuda, né, de todos unidos, e também um caráter facultativo. Código Comercial, já apareceu uns termos falando de acidente e a consequente proteção do salário em virtude do acidente. Vamos lá. Próxima Constituição, de 1891. Essa Constituição foi a primeira a conter a expressão aposentadoria, ok? Isso aqui, pessoal, é importante assim, ó, vou passar, né, por essa aula, depois você dá uma passadinha pegando assim, ó, o que ele pode perguntar aqui, por exemplo, qual foi a primeira Constituição que apareceu o termo aposentadoria? 1891. Então esses assuntos principais, ok? Não se apegar aos detalhes, que é lógico que tem muito mais detalhes além do que vai ser falado aqui, ok? Mas é uma passeada mesmo e normalmente isso aqui engloba o que é cobrado em prova, ok? 1919, o acidente de trabalho tornou-se obrigatório em algumas atividades, né? E hoje a gente sabe que já é obrigatório para todas as atividades. Essa lei Eloy Chaves, isso aqui é importante. Isso aqui, se tem questão que pode ser cobrada a respeito disso aqui. Eloy Chaves era um deputado federal, foi a pessoa que lutou pela aprovação dessa lei, então ela é conhecida como Lei Eloy Chaves, né, na região de Jundiaí. Esse deputado trabalhava na região de Jundiaí, né? Vamos lá, o que aconteceu? Foi criado as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Lembrando, né, que naquela época, né, nós estamos em 1923, o Brasil era ferroviário, ou seja, a ferrovia que sustentava muito toda a parte de transportes, né, da parte comercial funcionava por meio das ferrovias, era muito forte isso. Infelizmente, acabou, né? Então, criou as CAPs para os ferroviários em nível nacional. Previa o quê? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, pensão por morte, assistência médica. É o grande marco da Previdência Social no Brasil. Tanto é que é comemorado o aniversário da Previdência Social na data da publicação dessa lei, ok? Em janeiro. 1926, a Lei Eloy Chaves foi estendida aos empregados portuários e marítimos. Então, lembrando, nasceu na parte dos ferroviários e aí foi estendida para os portuários. Em 1930, o sistema previdenciário passa de empresa para ser por categoria profissional. Criado o IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Depois surgiram também outros institutos, dos comerciantes, né, comerciários, bancários, industriários, ok?
Então, ó, pergunta de prova, que já caiu. Qual foi o primeiro instituto? Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, ok? Depois que surgiram esses outros aqui. Isso já caiu em prova, ok? Outra pergunta. O que surgiu primeiro? As CAPES ou os institutos? Surgiu as CAPES, ok? Que a gente viu aqui, né? Surgiram as CAPES. Depois das CAPES é que surgiram os institutos, né? Que foram englobados, a proteção passou a ser por categoria, certo? Isso é importante, essa evolução já foi cobrada. E aí, só depois dos marítimos é que os pescadores, né, e conexos foram incluídos no IAPM, ok? Não entraram logo de pronto, não. Em 1934, nessa nossa Constituição, aqui já colocou um fator aqui que é aplicado até hoje, né? Forma tríplice de custeio, ou seja, onde participa União, empregador, empregado, para custeio do quê? Da velhice, invalidez, maternidade e assistência de trabalho. Previu o caráter obrigatório da contribuição, como é hoje. Nessa Constituição Federal foi utilizada pela primeira vez a expressão previdência, porém não tinha o sobrenome, vamos dizer assim, social, ok? Era somente previdência. Estabeleceu competência da União para fixar regras de assistência social e do Poder Legislativo instituir normas sobre aposentadorias. 1940. Houve uniformização e unificação das políticas legislativas da Previdência Social, com o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Lembrando, por enquanto, o que está acontecendo nesse momento? Estão os institutos em vigor, ok? A Constituição de 37 praticamente não trouxe alteração, ok? Foi empregada a expressão seguro social em vez da previdência social. Olha só, já caiu em prova dizer se a Constituição de 37 fez uma alteração, uma grande alteração na parte do sistema previdenciário ou não. Não, praticamente não fez nada, ok? Isso aí já foi objeto de prova. Vamos seguir. Constituição de 46, o período da Constituição de 46. Aqui sim apareceu pela primeira vez a expressão previdência social, como é hoje, ok? 1953, unificação das CAPES, né? Então, existiam as CAPES, depois também evoluiu para os institutos e em 53 houve a unificação das CAPES que tinham nascido pelo sistema das ferrovias, né? A proteger os ferroviários. Houve unificação no Instituto dos Trabalhadores de Ferrovias e Serviços Públicos. Então lá era por empresa e aí passou a ser um instituto de todos os trabalhadores, ok? Ferroviários. Em 1960, e assim, aí sim já surgiu algo considerável, que foi a LOPES, a Lei Orgânica da Previdência Social. Antes da lei que está em vigor hoje ainda, que é a nossa Lei 8.213 e a 8.212 de 91, qual que era a lei anterior? A LOPES, tá? Que surgiu em 1960. Padronizou o sistema assistencial e surgiram vários benefícios, né? Auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio reclusão, ok? Depois, alguns desses benefícios, né, natalidade e funeral, passaram a ser assistenciais, mas nasceu inicialmente dentro da Previdência Social. O auxílio reclusão, esse ainda pertence à Previdência Social. Em 1963, houve a criação do Fundo Rural, que era para o trabalhador rural. Vejam só em 63, né, que começaram a pensar no rural. Isso que o Brasil era extremamente rural. Olha como foi discriminado o trabalhador rural. Isso justifica, na Constituição de 88, surgiu um princípio, né, que diz lá, né, que tem que ter equivalência e uniformidade entre os benefícios concedidos dos urbanos e para os rurais. Por quê? Porque realmente o rural sempre foi discriminado, ok? Então, se caiu uma pergunta, desde sempre o rural sempre foi protegido? Não, de jeito nenhum, né? Em 65, houve uma emenda constitucional, na Constituição de 46, que estabeleceu a fonte de custeio total, que previa o quê? Majoração, qualquer benefício, né, que houver majoração, criação de qualquer benefício previdenciário ou serviço assistencial, tem que ter o quê? A fonte de custeio total, como prevalece até hoje essa previsão normativa.
Em 66, isso aqui é um marco importante, houve o quê? Surgiu o INPS. Cuidado aqui, ó, é INPS, não é INAMPS, já foi objeto de prova, ok? INPS, tá? Instituto Nacional de Previdência Social. O que ele fez, esse instituto? Unificou e organizou todos os institutos e as CAPs que tinham surgido, né? Lembra que as CAPs surgiram lá em 1923, depois evoluiu para os institutos, e aí tudo isso foi o quê? Em 66, unificado no INPS. Joia? Então vamos lá. E aí chegamos na Constituição de 67. Vamos ver o que aconteceu. Essa Constituição, a Constituição em si, não inovou em matéria previdenciária. Em 1972, os empregados domésticos foram considerados segurados obrigatórios da Previdência Social. Outra categoria, além do rural, né, que só foi protegida em 1972, ou seja, um período recente, né, 50 anos aí, se a gente verificar. Bem recente, também eram os trabalhadores bem discriminados. Em 77, marco importante, surgiu o SIMPAS. O que é o SIMPAS? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O que ele fez? Integrou Previdência, assistência social e assistência médica. O SIMPAS tinha várias divisões, ok? Isso aqui já foi objeto de prova, né? O SIMPAS surgiu em 77 e tinha várias divisões. Cada divisão cuidava de uma parte. Então tinha lá o INPS, né? Que a gente já falou do surgimento dele. Então, INPS, o que é? Instituto Nacional de Previdência Social, que cuidava das prestações previdenciárias. Como é hoje, quem cuida disso atualmente? INSS. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que cuidava do quê? Da assistência médica, ok? Que hoje quem administra isso é o Ministério da Saúde. LBA, Fundação Legião Brasileira de Assistência, que cuidava da assistência social à população carente, né? Hoje tem o setor lá de assistência social, o Ministério lá, que cuida da parte da assistência social, não faz mais parte da Previdência, ok? Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência Social, que cuidava do processamento de dados da Previdência e cuida até hoje. A Dataprev ainda é uma empresa que administra toda essa parte de dados do INSS. E IAPAS, que cuidava das contribuições, né? Então, hoje não é mais o IAPAS, é a Receita Federal. E Central de Medicamentos, que distribuía gratuitamente os medicamentos. Isso aqui também atualmente faz parte do Ministério da Saúde, ok? Então, o que tem importante aqui, tá? 77 surgiu o SIMPAS, que ele integrou a Previdência, Assistência Social, Assistência Médica, e ele tinha várias divisões, não era um órgão só. Cada divisão cuidava de uma parte, ok? Pode ser cobrado aqui, quem cuidava da Previdência, INPS, quem cuidava da Saúde, INAMPS, ok? Isso já foi cobrado, ok? Vamos lá, agora chegamos finalmente na Constituição de 88, né? Estamos ainda na Constituição de 88 com várias reformas previdenciárias. Nessa Constituição, a Previdência, a Assistência Social e a Saúde passaram a fazer parte da Seguridade Social. Muita coisa aqui a gente já viu, principalmente na aula 12, né? Porque é o que está em vigor ainda. Esse marco aqui, ó, 1990, é importante, ok? Houve a fusão do INPS com IAPAS. INPS cuidava do quê? Das prestações previdenciárias. O IAPAS cuidava do quê? Da parte de custeio, da parte de arrecadação. Aí com essa fusão surgiu o INSS, ok? Importante esse detalhe aí. Em 1991 foi publicada as duas leis que estão em vigor até hoje, a Lei 8.212, que trata da parte de custeio, e a 8.213, que trata da parte de benefícios. Ou seja, organizou o plano de custeio e o plano de benefícios. 1998, aqui já surgiu a primeira emenda constitucional que realizou uma grande reforma previdenciária, ok? Dezembro de 98. Vamos lá. Primeira reforma previdenciária, várias alterações, entre elas vou destacar algumas, tá? Salário família fica restrito à baixa renda. Então, pessoal, o que já caiu em prova?
o que é, assim, não os detalhes, mas em regra, quando vem uma emenda constitucional, normalmente ela vem para quê? Para restringir os direitos. Dificilmente ela vem para ampliar, ok? Então, essa ideia é importante você guardar porque já pode resolver uma questão, né? Salário família fica restrito. Antes não era restrito a baixa renda, ou seja, restringiu. Limitou somente aqueles segurados de baixa renda. Entenderam o jeito? Você tem que pegar essa ideia para, se não decorar tudo aqui, que às vezes normalmente não dá, você resolver uma questão tendo essa ideia que houve restrições. Estabeleceu competência à Justiça do Trabalho para cobrar contribuições previdenciárias nas sentenças trabalhistas. Gestão quadripartite nos órgãos colegiados, né? Alteração do conceito de segurado especial, retira o garimpeiro dentro do conceito de segurado especial. Introduziu vários princípios para a Seguridade Social e estabeleceu que o acidente de trabalho podia ser entendido pelo setor privado e setor público. Em 99, surgiu a Lei 9876, que regulamentou a reforma constitucional e também criou o fator previdenciário. Essa fórmula, né, que hoje ele praticamente é aplicado somente em 2 benefícios, né, mas não é mais aplicado em todos os benefícios de aposentadoria como era antes, todos não, mas nos principais, né, que era aplicado na aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, né? Esse fator basicamente é o que? É uma fórmula que estimulava os segurados a continuarem trabalhando, não pedir aposentadoria, porque se pedir aposentadoria antes, novo, né, com idade precoce, o benefício caía muito. Ou seja, então essa fórmula, quanto maior a idade ou tempo de contribuição, maior poderia ser o benefício, ok? Quanto antes, quanto menor, menor seria o benefício. Então, isso aí foi uma fórmula que foi muito criticada, né, e finalmente agora deixou de ser aplicada praticamente. Em 2003, a segunda grande reforma previdenciária, a emenda constitucional número 41. Basicamente, essa emenda alterou a previdência do servidor público, ok? Ela detonou a previdência do servidor público. Eu pessoalmente senti, todos os colegas, né? Realmente, muitos colegas estavam para aposentar na época e tiveram que pagar o pedágio e permanecer em atividade em função dessa emenda. 2019, essa sim, essa pode ser objeto de prova, vou fazer uma aula específica dessa emenda, mas só por aqui a gente já pode resolver algumas questões, ok? Pessoal, essas aqui são as 3 principais reformas, ok? Nesse período de 2013 a 2019 teve uma outra reforma, mas não é considerável uma grande reforma previdenciária, ok? Essa sim, essa última, de 2019, essa é uma grande reforma previdenciária e que alterou muito o RGPS, ou seja, o que a gente está estudando, Regime Geral de Previdência Social. Então, olha só, não necessariamente toda questão de concurso vai cobrar detalhes, né? Então, guardem a ideia aqui, o que ela fez? Vamos lá, com relação às aposentadorias, criou critérios mais rígidos para aposentadorias e regras de cálculo, né? Então, hoje, basicamente, qual que é a ideia? Você tem que ter uma idade mínima para se aposentar, ok? Antes não tinha, antes você poderia se aposentar por tempo de contribuição, independente da idade. Hoje não. Praticamente, você tem que ter uma idade para conseguir uma aposentadoria, ok? A aposentadoria por tempo de contribuição extinguiu, né? A aposentadoria por invalidez alterou o nome, passou a ser a aposentadoria por incapacidade permanente. A pensão por morte, houve grandes mudanças, né, com relação à fórmula de cálculo, ou seja, diminuiu bem os direitos aí dos dependentes, infelizmente, tá? Vai receber de acordo com o número de dependentes, né? Quanto maior o número de dependentes, maior pode ser o benefício. Joia. Contribuição dos segurados, autorizou a adoção de alíquotas progressivas. Então, hoje a alíquota, né, ela passou de 7,5% a 14%, ou seja, era limitada a 11%. Indiretamente acabou aumentando a contribuição do segurado, que pode ser até 14%. Antes o limite era 11%. Contagem como tempo de contribuição, colocou esse requisito aqui, que é apenas competência aqui é como um mês de recolhimento. Apenas competência recolhida no mínimo, com salário mínimo, que vai ser considerada para fins de tempo de contribuição.
e estabeleceu algumas regrinhas que pode haver agrupamento de contribuições que a gente vai estudar numa aula específica de contribuições, ok? Você recolheu um valor menor numa competência, noutra competência valor menor, você pode agrupar e somar essas contribuições para considerar num mês determinada competência, se a soma der no mínimo salário mínimo, ok? Isso até certo ponto foi interessante, flexibilizou essa possibilidade de agrupamento e aproveitamento de outras contribuições que você tenha recolhido em determinado período, ok? Mas restringiu no seguinte, ó, só vai contar como tempo de contribuição se você recolheu no mínimo uma competência com base no salário mínimo. Por quê? Porque existiam possibilidade do segurado conseguir uma aposentadoria recolhendo abaixo do salário mínimo, ok? Recolhendo com um valor menor, vamos dizer assim, né? Trabalhadores de baixa renda. Isso aqui, né, foi feita uma reforma previdenciária e fez uma inclusão previdenciária para aquelas pessoas que tinham mais carência, principalmente para colocar no sistema previdenciário aquelas pessoas que estavam à margem da previdência, do trabalho, né, que trabalham o ambulante, ou seja, trabalham na informalidade, né? Então lá ele tinha o quê? Uma carência e uma alíquota diferenciada, né? Era menor. Agora, com a emenda constitucional de 2019, retirou a carência diferenciada, não tem mais esse privilégio, vamos chamar assim, né? Mas manteve a alíquota diferenciada, ok? Ou seja, restringiu, né? Tirou a carência e deixou a alíquota, ok? Pessoal, basicamente, essa aula rapidinho, história da Seguridade, o que eu sugiro vocês? Repassem, dêem uma passadinha, sinto essa evolução, tá? Principalmente nesse último aqui, o que a emenda constitucional número 103 alterou, né? Que normalmente ela restringiu os benefícios. A lei Eloy Chaves, 1923, o aparecimento das CAPs, né? Que surgiu com os ferroviários, tá? Assim, os pontos principais do que foi falado aqui. Joia? Bons estudos, valeu, até a próxima!